No caminho eu me vi, confiando em mim, quando um dia caí no pecado. Escutaste meu clamor, junto a mim tu estavas sempre a me ajudar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me. Se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal. Oh Cristo, guarda-me. Cego sou, sem vigor, meu refúgio, Senhor, não me deixa perdido ficar. Eu descanso em tua mão, dá-me forças que sobram de ti, guarda o meu pecar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me. Se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal. Oh Cristo, Ó Cristo, oh Cristo, Quero buscar teu caminho, Senhor, quero contigo andar. Vivo o que não queria viver, pois em mim justiça não há. Vem dirigir-me em todo viver, que tua justiça se mostre em meu ser. Vida, caminho e verdade tu és, faz-me chegar aos teus pés. Rendo-me a ti, Senhor, em adoração. Tu sabes todos os meus maus caminhos, pois diante de ti estão. Rendo-me a ti, Senhor, dá-me o teu perdão. Guia os meus passos por onde eu andar, te peço em oração. Quero buscar teu caminho, Senhor, quero teus passos seguir. Mesmo que seja difícil, contigo irei andar até o fim. Sempre há barreiras para atravessar, mas sei que tu não me has de deixar. Em todo tempo tu és minha luz, vou te seguir, ó Jesus. Rendo-me a ti, Senhor, em adoração. Tu sabes todos os meus maus caminhos, pois diante de ti estão. Rendo-me a ti, Senhor, dá-me o teu
que o Calvário expõe. Submeto ao meu mestre, não olho pra trás. A paz em o medo desfaz. Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar purificar. Valor então, Valor então, serás regozija em Deus, Transbordo louvor em meu coração, erguerei minha voz ao Senhor. Da perdição minha vida tirou e me ensinou a cantar. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Eu canto louvores por teu amor, teus preceitos meus pés guiarão. Tua graça e mercê não podem cessar, teus braços me susterão. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Olá, meus amados e queridos irmãos, uma boa noite para todos vocês, que a paz, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Privilégio estarmos juntos essa noite, grande bênção estar aqui com vocês. E a palavra do nosso Deus vai nos dizer o seguinte, Tiago 4:7.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Graças a Deus por sua palavra. Quero, neste momento, convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Oremos, então. Nosso bom Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por sua graça sobre nossas vidas. Nosso desejo é que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que tudo aquilo que fizermos essa noite seja para a honra e glória do Senhor. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos para o nosso versículo, colocarei aí. Vamos falar então Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Vamos então agora para os nossos hinos de Natal. Meus queridos, hoje vamos cantar aqueles hinos, 2 hinos que cantamos na semana passada, e vamos cantar também um outro hino do HCC, uma vez que quando nós estamos juntos aqui na igreja, vamos cantar nesse próximo domingo hinos de Natal, tanto do Voz de Melodia quanto do Cantor Cristão. Então vamos aproveitar aqui as quartas-feiras, uma vez que nós estamos fazendo as transmissões, e vamos cantar então hinos do HCC. Vamos cantar então o número 104 do do HCC, Surgem Anjos Proclamando. Na verdade, irmãos, eu acho que, meus queridos, acabei de ver que está errado aqui. Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar esse hino. Na verdade, eu coloquei ele um pouco mais para frente aqui. Deixa eu só colocar aqui. É o hino 94 do HCC. Agora sim, Falai pelas Montanhas. Nós cantamos esse primeiro hino, número 104, na semana passada. Agora sim, vamos cantar Falai pelas Montanhas. Vamos cantar alegres, colocarei aqui, deixa eu só confirmar. Vamos ver se está aqui. Bom, eu acabei não colocando, vou ligar aqui, meus queridos. Deixa eu apenas colocar o áudio. Vamos cantar então alegres, 94, Falai pelas Montanhas. Vou colocar em toda a sua tela aqui. Vamos cantar.
bem, meus queridos, vamos agora cantar os dois hinos que cantamos na semana passada. Entre eles nós faremos os avisos, mas estávamos aprendendo, eu não sei se todos vocês conhecem este Falai pelas Montanhas. Sei que aqui na igreja não cantamos, mas ele é bem conhecido. Vamos cantar agora então. Opa, na verdade, desculpe, irmãos, eu acabei me embananando aqui com os hinos, mas então vamos para os avisos, não tem muito problema. Vamos falar então, meus queridos, temos os nossos cultos presenciais, como vocês bem sabem, às 9 e às 18 horas ainda no domingo. Enquanto temos a permissão do nosso governo de fazer os cultos, nós faremos. Sabem também que mesmo que se porventura não tivermos programação presencial por conta das bandeiras aqui, seja preta, né? Na verdade somente a preta que o culto não pode ter, mas ainda assim temos as transmissões ao vivo, tanto às 9 quanto às 18 horas, e hoje, quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, meus queridos irmãos, vamos para o nosso próximo hino. Vamos cantar agora o número 102 do HCC, Quem é o Menino? Vamos cantar alegres, Quem é o Menino? E aí depois, então, nós vamos para o tempo da pregação. Eu acabei tirando um dos hinos aqui, notei, peço desculpas a vocês, mas não tem muito problema. Vamos cantar então 102, Quem é o Menino? Muito bem, meus irmãos. Eu descobri aqui o que eu fiz de errado. Na verdade, eu troquei a ordem dos hinos e acabou que eu tirei o hino que nós iríamos cantar e deixei o que não iríamos cantar, que é, na verdade, o número 104. Surgem os anjos proclamando, mas enfim, isso foi uma falha minha, um erro meu. Antes de nós, então, irmos para o tempo de pregação da Palavra de Deus, eu quero mandar
beijo especial, um abraço para a nossa querida Bel, aniversário de 3 anos dela. Então, Bel, feliz aniversário para você. Parabéns ao Eduardo e Fernanda também, pelo 3º aniversário da Bel. Ela é uma bênção nas nossas vidas e ficamos muito contentes, felizes por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela, tudo aquilo que realmente, todo o desenvolvimento que Deus tem dado a ela. Também, meus queridos irmãos, mando para vocês um recado especial da Dona Lívia. Falei com ela hoje, na verdade eu a vi, e ela está bem, mandou um abraço para todos, continua orando por cada um de nós. E na semana que vem, dia 22, Dona Lívia faz 92 anos de vida. Então, continuemos orando por ela, mesmo em meio a todas as situações que nós vivemos, daquele caos e domingo, daquela tempestade que passamos aqui. Ela também pediu para agradecer as orações dos irmãos, porque não teve nenhuma telha quebrada, não teve nenhum tipo de problema. Então, uma bênção, meus irmãos, ver o cuidado que o Senhor tem tido para com a sua serva e para com todos nós. Ok? Meus irmãos, eu quero convidar a todos vocês, então, que nesse momento abram as suas Bíblias para o livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de 12 a 17. Eu colocarei aí os versículos para que vocês possam ler comigo. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. Vamos continuar e terminar aquilo que começamos a falar 2 semanas atrás sobre o propósito de Deus em me salvar. Vamos lá então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Vou colocar aqui, primeiramente, os versículos, e aí nós poderemos ler juntos. Só um segundinho, meus queridos. Muito bem, então, vamos fazer a leitura. Eu vou ler para vocês versículos de 12 a 17. Está em toda a sua tela, daqui a pouco eu vou dividir, mas vamos ler juntos então. A palavra de Deus nos diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Vamos novamente orar ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez em sua presença, eu clamo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Tu bem conheces as necessidades de todos aqueles que nos assistem. E oramos, ó Deus, que de maneira alguma nós fiquemos indiferentes para com aquilo que Tu tens para os nossos corações esta noite. Agradecemos por seu cuidado, por suprir nossas necessidades, por abençoar nossas vidas. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, nós começamos a falar então, há 2 semanas atrás, de uma pergunta muito importante que muitas vezes nós não temos resposta. Por que será que Deus tem salvado homens? Por que que eu fui salvo? Nós sabemos que a resposta para a primeira questão nós já respondemos recentemente quando temos falado ou quando falamos acerca da justificação pela fé. Nós entendemos tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós e tudo aquilo que nós somos. Entendemos que nós não merecemos a salvação que vem pela graça de Deus.
Infelizmente, nem todas as pessoas são salvas. Isso a palavra de Deus diz, por mais que muitas pessoas não entendem e creem que todos são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. E isso quem fala não sou eu, é a própria palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É importante entender que Deus tem feito todos os homens que são suas criaturas, e Ele, como bom Criador, providenciou um meio para que pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Salvos da sua ira, porque o pecado entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva. E a herança do pecado passa de pai para filho, então todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, que nós vimos recentemente, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelas nossas próprias obras, o resultado dos nossos pecados é a separação eterna de Deus. Romanos capítulo 6 deixa isso bem claro, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas como eu tenho dito para os irmãos, o versículo não para por aí, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, nós somos pecadores, nós merecemos o inferno, merecemos a separação eterna de Deus. Porém, pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos providenciou salvação. E aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo são salvos. E é importante nós entender que salvo é aquele que coloca a sua fé estritamente em Jesus Cristo, aquele que reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 fala sobre isso. Meus queridos, muito importante nós entendermos o contexto de 1 Timóteo capítulo 1, porque é emblemático quando o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz que ele é o principal dos pecadores. Então notem que nós não podemos nunca chegar diante de Deus achando que nós somos pessoas boas, porque nós fazemos ou deixamos de fazer coisas, porque nós fazemos boas obras, ou porque nós ajudamos aos necessitados, ou até mesmo porque talvez eu nunca matei, nunca roubei. Nunca nós podemos nos achar que somos bons diante de Deus, porque a nossa bondade não tem valor algum em relação à salvação. Efésios 2, 8, 9 deixa claro que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito, dizer que chegou ao céu ou à presença de Deus por meio dos seus próprios méritos. Então, a salvação é uma obra de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e também por meio do Santo Espírito nós podemos ser salvos. Aqueles que ainda não foram, é importante que você entenda que esta noite você pode entregar a sua vida a Cristo para que Ele seja o seu único e suficiente Salvador. Então, tendo dito isso, meus irmãos, eu falei há 2 semanas atrás, quando nós estudamos esses primeiros versículos, 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 12 a 15, nós precisamos entender que nós precisamos entender toda a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu disse para vocês que o Warren Wiersbe, comentarista, ele diz que Deus salva os pecadores por meio do amor que paga um preço. E qual é o preço? A voluntariedade de Cristo em entregar a sua vida na cruz por cada um de nós. Nós comemoraremos daqui a pouco mais de uma semana o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixo claro para todos vocês que 25 de dezembro é uma data simbólica. Não há um relato fidedigno, histórico, que Jesus nasceu no dia 25. Mas, de qualquer forma, o importante é a lembrança do nascimento de Cristo. E ele nasceu para morrer, para dar a sua vida, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, quando nós olhamos a declaração de Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 1, nos versículos que nós lemos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo deixa claro os motivos pelos quais ele foi salvo.
Lembre-se que ali ele chamou-se, no versículo 15, como o principal dos pecadores. Então ele entendia que o motivo dele ser salvo era a graça de Deus. Mas por qual motivo, por qual situação realmente Deus o havia salvado? E todos aqueles que entendem a história do apóstolo Paulo sabem que ele foi um perseguidor da igreja, ele foi uma pessoa que ele mesmo se chama de blasfemo, ou seja, perdão, ele blasfemou acerca das palavras de Cristo antes de conhecer Cristo como seu Salvador. Meus queridos, com licença. Eu acabei engasgando aqui, peço desculpas a vocês. Então, quanto mais ele compreendia a graça de Deus, mais ele entendia a sua pecaminosidade. E é exatamente isso que deve acontecer com cada um de nós. Quanto mais nós reconhecemos quem Deus é, quanto mais nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, menos nós devemos achar que somos pessoas merecedoras, porque realmente nós não somos. Então nós falamos que Deus nos salvou por 3 grandes propósitos baseados nas palavras aqui do apóstolo Paulo. Vou colocar aqui os versículos, meus irmãos, só para que vocês possam ver. Mas primeiramente nós falamos que fomos salvos para evidenciar Cristo em nossas vidas. Aqui no versículo 16, a parte B do versículo, o apóstolo Paulo está dizendo: para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Então nós falamos já há 2 semanas atrás que nós fomos salvos primeiramente para evidenciar a Cristo em nossas vidas. E não só isso. Fala sobre a sua completa longanimidade. Então, nós somos testemunhas da paciência de Deus, no sentido que, praticamente, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo dar a sua vida por pecadores indignos que somos cada um de nós. Porém, ele já poderia ter voltado, já poderia ter arrebatado a sua igreja, mas, no entanto, não tem feito. Nós lemos 2 Pedro 3,9, que diz que isso é pela graça de Deus. Nós não podemos achar que ele tem demorado, pelo contrário, isso é parte de sua longanimidade, para que outras pessoas também possam entregar a sua vida a Cristo. Nós falamos, meus irmãos, até mesmo sobre a vida do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, se você quer ver, sobre a conversão do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 fala que ele era um perseguidor da igreja e posteriormente ele foi transformado num servo de Deus. Nós podemos olhar para as nossas vidas, quantas pessoas não eram pessoas más, pessoas que faziam mal até mesmo para a sociedade, e após terem encontrado Cristo, após terem sido salvos, a sua vida foi transformada. Então é isso que nós devemos entender. Se nós somos o que somos, não é porque nós somos bons, mas porque Cristo nos salvou e nos transformou em novas criaturas. E aí, meus queridos irmãos, nós falamos no final que nós somos embaixadores de Cristo, que precisamos evidenciar a Cristo em nossas vidas para as outras pessoas. É claro que nós entendemos que não é algo fácil, é claro que nós entendemos que não é algo simples, mas de qualquer forma nós devemos buscar ser cada vez mais a imagem de Cristo. E isso nos leva então ao segundo propósito pelo qual Deus nos salvou. Ele nos salvou, segundo o versículo de número 17, colocarei aqui na sua tela, versículo 16, a parte C, para que nós servíssemos de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, nós também fomos salvos em segundo lugar, para que pudéssemos servir de modelo aos crentes. E não somente aos crentes, mas também para aqueles que não têm Cristo como Salvador, mas principalmente aqueles que são salvos. É preciso entendermos que a palavra modelo significa nada mais nada menos algo que sirva de exemplo. Então, se nossa vida foi transformada por Cristo,
É claro que as pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 2 e 3, acerca do perfume de Cristo, da fragrância de Cristo, de nós refletirmos a glória de Cristo em nossas vidas. Então, é claro que é importante que os de fora vejam Cristo, mas é mais importante que os de dentro possam ver Cristo evidenciado nas nossas vidas. Bom, se você tem filho pequeno ou você já teve filho pequeno, você sabe exatamente que os nossos filhos e filhas, eles copiam exatamente aquilo que nós fazemos. Seja de certo, seja de errado. Então, se tem palavras que você está acostumado a dizer, o seu filho ou filha, ele também vai fazer. Se você tem costume de fazer, por exemplo, né, tem pessoas que estão comendo e em vez de pegar ali o pegador de salada, vamos supor, e colocar nos seus pratos, pegam o garfo que estão comendo, pegam a salada e colocam na sua boca. Então, se você faz isso, pode ter certeza que os filhos vão fazer exatamente a mesma coisa, porque seguem os exemplos e os passos do seu pai. Então, tal como crianças imitam adultos, crentes novos, eles vão olhar o exemplo dos crentes antigos. Meus queridos, se nós que somos mais velhos na fé, eu particularmente tenho 22 anos que eu frequento uma igreja, mas há 16 anos eu entreguei a minha vida a Cristo. Então, nesses 16 anos, é claro que existem pessoas que vão olhar para a minha vida e entendem que nós somos pecadores, temos erros e acertos, mas precisam ver a nossa fé, precisam ver tudo aquilo que nós somos em Cristo. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu fui diagnosticado com câncer, uma das coisas que eu orei ao Senhor é para que a minha vida e todas as coisas que aconteceram comigo, ou que acontecessem comigo, Deus pudesse ser glorificado. E até hoje eu tenho os e-mails de pessoas que mandaram para mim mensagens de apoio, mensagens de que realmente todas aquelas coisas que eu estava passando eram um incentivo para que elas pudessem orar mais ao Senhor, não só por nós, mas por todas as questões. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, os crentes antigos, eles precisam dar exemplo para os crentes novos. Infelizmente, e eu não quero dizer isso para vir a ofender qualquer um dos irmãos que sejam crentes antigos, não é isso. Mas, lamentavelmente, os maiores problemas que nós temos nas nossas igrejas no geral não vêm de crentes novos, mas vêm de crentes que são velhos na fé. Muitas vezes os crentes que são velhos, eles dão muito trabalho, dão muita dor de cabeça, porque chegam no padrão de vida cristã que acham que são intocáveis. Não, meus irmãos. Nós, como crentes já calejados na fé, pessoas que estão há anos servindo o Senhor, é necessário que nós não deixemos de lado a base da nossa fé, que é a nossa leitura da palavra de Deus, nosso tempo de oração, evangelismo, estar servindo ao Senhor na igreja, tantas coisas que são tão importantes e que são bases da nossa vida cristã. Se nós deixarmos isso de lado, achando que nós não precisamos mais fazer, porque nós estamos no INSS cristão, coisa que não existe, é aí que é o começo da derrota. É aí que nós nos afastamos do Senhor. E não interessa quanto tempo ou quanto conhecimento nós temos da palavra, nós precisamos buscar ao Senhor diariamente com humildade, entendendo que nós somos carentes da sua presença em nossas vidas. Então, se eu for um crente fiel, vivendo em impiedade, os novos convertidos, eles copiarão o meu exemplo. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler alguns versículos, vou colocar aí na sua tela. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 4,16 o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele fala também, versículo 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda fala em Filipenses 3,17, irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aí, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta que cabe a cada um de nós respondermos. Eu repito a vocês,
ninguém espera ou deve esperar de nós perfeição. Mas os novos convertidos, quando olham para as nossas vidas, o que será que eles veem? Será que eles veem pessoas que realmente devem ser exemplos ou que são exemplos para cada um de nós? Eu poderia citar aqui para vocês vários irmãos lá da Igreja Batista Nova Vida em Barueri, os quais foram e ainda são modelos de vida cristã. Pessoas que realmente amam a Deus. E até hoje, meus queridos, mesmo eles não sendo pastor, não sendo missionários, são crentes da igreja. São pessoas que eu olho e realmente vejo Cristo em suas vidas. Poderia citar vários para vocês. Pessoas que eu vejo Cristo e servem de modelo para mim e para todos aqueles irmãos que lá estão. Aqui na nossa igreja também temos pessoas que servem de modelo. Mas nós precisamos pensar isso. Será que a minha vida, será que as minhas dificuldades, será que a minha fé serve de modelo para outros irmãos, para que eles possam crescer na fé, para que eles possam pensar o seguinte: olha, quando eu tiver uma situação eu quero agir igual o irmão tal. Será, meus queridos irmãos? Então, olha só, o que o escritor de Hebreus nos fala aqui em Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então isso deve cada um de vocês, que são membros da nossa igreja, ou membro de alguma igreja, é importante que vocês olhem para a vida de nós que estamos à frente das igrejas. No caso desta igreja, olhem para mim, olhem para o pastor Daniel, para minha esposa, para a irmã Luciana. Nós que somos os líderes espirituais desta igreja, é importante que nós possamos demonstrar nossa fé em Cristo. E se nós não temos feito, nós temos falhado. Eu espero de coração, irmãos, que cada um de vocês possam ver o quanto nós amamos ao Senhor e realmente queiram imitar a fé que nós temos demonstrado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João, ele fala agora em 3 João, capítulo único, versículo 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, preste bem atenção, meus irmãos. Infelizmente, nós temos bons crentes. Eu digo infelizmente por quê? Porque nós temos maus crentes também. Então, felizmente, nós temos bons crentes e, infelizmente, nós temos maus crentes. O apóstolo João é claro em dizer que nós devemos imitar o bom exemplo daqueles que são bons cristãos, daqueles que realmente amam a Deus. Porém, ele fala e coloca o versículo novamente, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É claro, meus irmãos, que existem pessoas que são como o joio no meio do trigo. Pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, que andam com uma Bíblia debaixo do braço, que cantam os mesmos hinos que nós cantamos, mas nunca conheceram ao Senhor Jesus Cristo. São salvos da boca para fora. Pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que são maus quando estão longe da igreja. Costumo dizer que às vezes algumas pessoas chegam à igreja e quando entram nos seus carros, tiram a máscara de cristão e colocam e deixam a sua verdadeira face. Pessoas que xingam os seus filhos, até mesmo agridem as suas esposas, pessoas que falam palavras de baixo calão no trabalho, pessoas que são corruptos, pessoas fáceis de serem corrompidas, e todas elas que se dizem cristãos. É só você olhar, meus queridos, quantos daqueles que se dizem cristãos e estão no meio político são pessoas que são corruptas. Eu não estou dizendo que todo cristão que está no meio de política é corrupto. Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que muitos que se dizem cristãos são corruptos por estarem no meio da política, deixam-se corromper. Meus queridos,
infelizmente, uma das maneiras de nós podermos conhecer as pessoas é dando poder a elas. E muitos cristãos são corrompidos por conta do dinheiro. Nós não podemos seguir o exemplo dessas pessoas. Pessoas que fazem o mal nunca conheceram a Deus. Também, meus amados irmãos, cumprir a vontade de Deus e ser um testemunho fiel, nós devemos ter isso em mente, visando não só os novos na fé, mas aqueles que hão de crer futuramente. E aí nós precisamos lembrar que precisamos ser um testemunho, um bom testemunho também para os incrédulos. Quantas pessoas que estão à nossa volta precisam ver aquilo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas, a nossa fé em Deus, diariamente. Repito, meus irmãos, nós temos lutas, nós caímos, nós falhamos. E muitas vezes as pessoas têm a tendência de só apontar o dedo para os nossos erros. Mas saiba que cada vez que nós cremos em Deus, todos podem ver e verão a nossa fé. Ficará gravado nesses corações. E um dia eles hão de prestar contas diante de Deus se viram alguém demonstrando o amor de Cristo em suas vidas. Nós devemos entender que nós somos a palavra de Deus em forma humana, ou seja, a prática da palavra de Deus está em nós. Tudo aquilo que às vezes as pessoas não acreditam, se vem um crente dando bom testemunho, elas não precisam de muito mais do que uma atitude, que nós sabemos que, como diz o ditado, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, o segundo propósito pelo qual Deus nos salvou, segundo o apóstolo Paulo nos diz, é para que nós sirvamos de exemplo ou de modelo para todos aqueles que creem ou hão de crer. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o terceiro propósito pelo qual nós fomos salvos está ali no versículo de número 17, o qual colocarei aqui para vocês. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, algumas coisas é importante nós destacarmos. Primeiramente, a glória do nosso Deus. Diz que ele é um Rei eterno, ou seja, governador supremo, governa sobre todas as coisas, sobre todas as épocas. Ele é imortal, ou seja, Deus não é sujeito à morte. Invisível, nós não conseguimos enxergar a Deus. E ele é único, ou seja, não há nenhum Deus além do nosso Deus. Então esse Deus, ele deve ser glorificado. Qual que é o nosso propósito de vida? Bom, é honrar e glorificar o nosso Deus. Veja o que diz Isaías 43, versículo de número 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, por qual motivo, meus queridos, nós fomos criados para a glória de Deus? Nós fomos criados para glorificar o nosso Deus. E como é que nós trazemos glória para o nosso Deus? Olha o que Mateus está dizendo em Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, meus queridos, como é que nós podemos glorificar a Deus? Permitindo que brilhe em nós a luz de Cristo. Quando você está viajando de carro à noite e você vê uma cidade longe, você sabe que é uma cidade porque, mesmo que você não vê as luzes, você vê que na parte de cima, o céu, ele está iluminado. Você vê uma claridade típica de uma cidade. O cristão, o salvo em Jesus Cristo, a sua fé não pode e não vai ser escondida daqueles aos quais ele está vivendo, aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque é como uma luz na escuridão. Sempre há de brilhar mais no meio das trevas.
Então nós precisamos, irmãos, entender que deve brilhar nas nossas vidas a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também diz aqui em 1 Pedro 2,12, eu vou ler na versão NVT, que diz o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então, meus queridos, qual que é a atitude que nós devemos ter? Nós devemos servir ao nosso Senhor. Devemos demonstrar o nosso amor a Deus. Prestem bem atenção, meus queridos. Tribulações, angústias, dificuldades são coisas que não são fáceis de viver, mas são necessárias para que nós que somos salvos possamos evidenciar Cristo. Este momento terrível que nós vivemos de pandemia, talvez é um dos momentos mais difíceis de toda a história, pelo menos a história moderna. Mas é necessário que nós que vivemos um cristianismo morno, precisamos demonstrar o nosso amor ao nosso Senhor. Precisamos demonstrar a nossa fé. Precisamos demonstrar que nada nem ninguém vai tirar a nossa fé em Cristo, vai diminuir a fé em nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo diz que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então, é importante o seguinte: existe um Deus nos céus que sabe exatamente do nosso procedimento e do nosso coração. Algumas vezes nós podemos ser acusados de coisas que nós não fazemos. E o que nós devemos então fazer? Nos desesperar? Não. Eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte: sirva ao Senhor e deixe que Deus cuide de sua reputação. Às vezes pessoas inventam mentiras, coisas terríveis. E o que nós devemos fazer? Devemos deixar nas mãos de Deus. Porque Ele há de julgar todas as coisas. E um dia, todo o procedimento errado contra nós será demonstrado. Romanos capítulo 12, o Senhor nos fala no versículo 17 ou 19, agora me fugiu a referência, que Deus diz: minha é a vingança, eu o requererei. Ou seja, o Senhor é que luta por nós as nossas batalhas. E até mesmo, se nós precisamos, meus irmãos, de sermos socorridos por conta de coisas que são mentiras ao nosso respeito, a vingança pertence ao Senhor. Existe um ditado que diz que é um prato que se come frio, ou seja, que nós devemos esperar a hora de nós podermos nos vingar. O cristão não tem isso. O cristão precisa entregar nas mãos de Deus. E quando nós tivermos oportunidade de fazer o mal para aquelas pessoas que fazem o mal a nós, nós precisamos pagar o mal com o bem. Isso é bíblico. Meus amados, 3 propósitos pelos quais nós fomos salvos, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Primeiramente, ele entendeu que foi salvo para que ele pudesse evidenciar Cristo em sua vida. Também ele entendeu que foi salvo para que a sua vida pudesse servir de modelo àqueles que viessem a crer em Cristo. E, finalmente, ele entendeu que um dos propósitos dele ter sido salvo era para glorificar o nosso Deus. E esses 3 propósitos valem para cada um de nós. Nós não podemos falhar, meus irmãos. Existem muitos olhos sobre nós, pessoas que às vezes estão esperando o momento de nós falharmos para nos apontar o dedo. Mesmo se falharmos, entenda o seguinte: o amor de Deus por cada um de nós nunca diminuirá. Nunca. Entendam, meus irmãos. Deus há de nos amar sempre. Romanos capítulo 8 diz que nada
pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, nós somos amados pelo nosso Deus. Muitas vezes é o nosso amor que tem vacilado. Nós que temos vacilado em demonstrar o nosso apreço, a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao nosso Deus. E o que é que nós vamos fazer? Estamos à porta de um ano novo. Estamos à porta de novas oportunidades. Muitas pessoas gostam de fazer votos ao passar dos anos. Você acha que você pular 7 ondas, você acha que você usar branco vai fazer você ter um ano com mais sorte? Não. Se você é um salvo em Jesus Cristo, para que você tenha um bom ano, para que você possa ser feliz, para que os desejos do seu coração sejam realizados, e eu não digo luxos desnecessários, eu digo aquilo que realmente seja importante para você e eu pudermos servir ao Senhor. Tudo isso há de se concretizar à medida que nós formos leais, fiéis ao nosso Deus. Temos a oportunidade, cada dia, e mesmo que ainda não chegamos em 2021, ainda em 2020, nós temos a oportunidade de ser o instrumento de mudança, o instrumento de salvação para que outras pessoas cheguem a Cristo. Mesmo em meio ao caos que novamente está se instalando em nosso país, a nossa fé é que vai demonstrar que não é o Covid, não é o coronavírus que vai tirar a nossa paz, mas nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano e que Ele vai nos guardar. E se porventura nós morrermos, meus irmãos, a morte para o salvo é a porta da eternidade para estarmos para sempre com o Senhor. Então o que é que nós devemos temer? Absolutamente nada. Então, meus amados irmãos, analise sua vida. Faça um check-up espiritual e veja se você tem amado a Deus, se as suas atitudes realmente demonstram que você ama a Deus, que as pessoas têm visto Cristo em sua vida. O que será que todos aqueles que estão ao nosso redor têm visto quando olham para cada um de nós? É uma pergunta que cada um deve responder por si mesmo. Que o Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas e que possamos, meus irmãos, ainda em 2020, sermos instrumentos da vontade do nosso Deus. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, nós pedimos que possamos, de todo o coração, analisar as nossas vidas e ver aonde temos errado, aonde temos falhado, o que temos feito, Senhor Deus, que tem desonrado o Senhor. Sabemos que cada dia o Senhor tem nos dado oportunidades para servir ao Senhor. Talvez algum dos irmãos está passando por alguma dificuldade, alguma situação adversa, mas não tem entendido que é o Senhor que está permitindo. E quando o Senhor permite é porque é para o nosso bem. Precisamos, ó Deus, compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até mesmo o coronavírus, toda essa situação difícil que temos passado, são oportunidades para que possamos nos achegar mais a Ti. Quantas pessoas não entregaram a vida a Cristo nessa pandemia, Senhor? Quantos cristãos não se reconciliaram com o Senhor? Mas também, lamentavelmente, muitos acabaram se afastando de Ti. Muitos, lamentavelmente, acabaram, ó Deus, virando as costas para o Senhor. A estes nós pedimos por misericórdia. Mas também oramos para que ainda haja salvação, para que pessoas possam chegar diante do Senhor, possam entregar a sua vida a Cristo, e que nós que somos salvos possamos evidenciar Cristo, possamos servir de modelo para aqueles que possam crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Que nossa vida glorifique o nome do Senhor. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus por sua palavra, meus irmãos queridos. Vamos então para os pedidos de oração. Se porventura vocês quiserem, podem colocar os seus pedidos aí no Facebook, não tem problema nenhum. Eu vou ler daqui a pouco. Primeiramente, eu vou ler então os pedidos de oração que foram colocados aqui no grupo da igreja. Vamos ver aqui, meus irmãos. Pediram
primeiramente, a irmã Angelita pede oração pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci e também pela dela. A dona Angelita pede oração pelos estudos da Tamires, Samuel e Natiele e também pela salvação dos familiares e amigos. A Juliana pede oração pela saúde de 2 tias que estão com Covid e para receber uma resposta positiva sobre uma tão almejada vaga de emprego. O Oséias pede por ele, pela Deise e pela Helena, para uma senhora que ele conhece, que é Dona Irene, que fará uma cirurgia no seio para a retirada de um câncer. Também por um idoso de nome César, que faz hemodiálise por sua saúde. E saúde do Paulo, seu pai, da Angelita, e também pede pelos nossos missionários. Dona Marta pede oração por sua mãe Terezinha, saúde física e mental, e também salvação. A Tamires agradece ao Senhor porque ela concluiu o semestre e pede oração pelo seu casamento e pela sua saúde e da sua família. A Dona Beth pede oração para que a vontade de Deus sempre prevaleça em nossas vidas. Só um minuto, irmãos, eu apertei um botão errado aqui. Também ela pede pela gestação da sua sobrinha Iris, conversão do pai dela Jefferson, e também pela conversão da Ingrid. Que Deus esteja capacitando e amparando o Júlio na nova função desempenhada e por proteção e saúde nossa, no caso deles, dos familiares, amigos e irmãos em Cristo, para que haja mais informações verdadeiras sobre as vacinas de imunização à Covid-19. Irmão Ayrton pede oração pela saúde da Ângela, Giovana, Roque e também da Lucy, que é a sua mãe. Dona Marta pede novamente aqui... Deixa eu ver. Dona Marta pede novamente oração por Edmundo Antônio Pires, que está com Covid e se encontra na UTI do Hospital Moinhos de Vento, estado gravíssimo da doença. Dona Silvia pede por proteção para todos que precisam sair por necessidade para trabalhar, ir ao médico, lugares de suma importância, e consciência para aqueles que saem desnecessariamente para lugares de aglomeração para depois encherem os hospitais. Palavras aqui da Dona Silvia. Minha esposa, Tati, agradece a Deus por conseguir, com a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor, terminar esse ano escolar das meninas e pede oração pela amiga da Ana, a Larissa, que é filha da Melissa, que consiga rematricular para o ano que vem. E a Larissa, na verdade, é uma amiga super querida da Ana. A Fernanda agradece por mais um ano de vida da Bel. Ela pede oração pela sua mãe, que consiga alugar outra casa, continuar orando pela saúde da Dani, lá de São Cepé. A Fernanda diz que ela está bem, graças a Deus, mas tem exames a fazer. Saúde e salvação da Aline, saúde e salvação da Suzana, saúde e salvação do senhor Honório. A Lu pede oração por sua saúde e também pelo seu avô Sênio. Também pelo nascimento do filho do Kelvin e Amanda Josué. E no caso é o sobrinho do Douglas e Neuza. Dona Leila pede oração pelo senhor Celso, esposo da sua colega, que continua na UTI. Pelo senhor Hugo, Dona Maria, mãe da sua chefe, que está com câncer. Pede também pelos seus filhos e também por sua saúde. Ela pede pela saúde das suas irmãs, Miriam e Roselaine. Agora vamos ali para os pedidos, vamos para os pedidos de oração aqui no Facebook. Eu sempre lembro, irmãos, se porventura tiver alguém que fez algum pedido e eu não li aqui, eu vou ler depois, vou reler tudo e colocar naquele nosso mural de oração. Vamos lá então, vou começar aqui, tenho que ler todos os comentários aqui. Vamos ver se tem pedido de oração. Dona Eida pede oração pela sua família. A Dona Rosângela agradece a Deus pelos cuidados que Ele tem tido com toda a sua família e com todos os nossos irmãos em Cristo. Deus é fiel. A Tatiana pede oração pela saúde da sua família e que o nosso Deus continue cuidando de todos que precisam sair de suas casas para trabalhar.
A dona Judite agradece a Deus por sua recuperação da Covid e todos os seus cuidados para com ela, e ela agradece a Deus. O Jason pede oração pela família de um colega da Guarda Civil ali de Alvorada. Ele foi internado por causa do Covid, mas veio a óbito na segunda-feira em virtude de uma bactéria. Ele disse que Mendonça era o nome dele. Dona Judite pede oração dos seus familiares e amigos. Muito bem, meus irmãos, são os pedidos de oração. Dona Gessi pediu ali pelos mesmos pedidos que ela já tem pedido. Então, eu creio que são esses os pedidos de oração. Se porventura alguém não fez, você pode fazer mesmo que a transmissão seja encerrada. Muito obrigado por sua presença conosco essa noite. Fiquem atentos aos nossos avisos. Eu tinha dito domingo que possivelmente ou provavelmente a partir da próxima quarta-feira nós teríamos apenas cultos gravados e não ao vivo, mas no domingo nós vamos definir sobre essa questão, se vamos fazer cultos ao vivo, pelo menos nessas próximas quartas-feiras, ou se serão apenas as pregações gravadas, tá? No domingo nós avisaremos a todos vocês, também colocaremos nas nossas redes sociais. No mais, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês por sua audiência. Muito obrigado por cada um de vocês que esteve conosco. Que Deus abençoe sua vida, lhes dê um bom resto de semana. Cuidem-se, sabemos que os números aí de contágio do Covid têm aumentado. E vamos continuar orando uns pelos outros, tá bom, meus queridos? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou colocar um hino de encerramento. E aí, então, se quiser, coloque o seu pedido de oração. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Uma boa noite. Nos vemos na próxima transmissão. Sei pela fé